Olá, minha valorosa! Hoje eu quero falar de arrependimento, de bênçãos e de correção de rota. Você já parou para se perguntar que às vezes você, mesmo sem perceber, pode estar afastando as bênçãos de Deus da tua vida? Não necessariamente porque Deus não queira te abençoar, mas porque às vezes nós mesmos, pelas nossas escolhas, acabamos, nos distanciando do propósito que Ele tem para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A nossa reflexão, eu vou trazer de novo um texto que me marca profundamente, que é Jeremias, aonde ele diz: Antes que eu te formasse, eu te conheci. E eu preciso que você entenda que isso significa que antes de qualquer coisa, antes mesmo da concepção, Deus já te conhecia. Então ele já te chamava pelo nome. Isso não é banal. Isso já é propósito. Tem propósito maior do que esse? Na minha opinião, não tem. Se antes da concepção ele já te chamou pelo nome, não dá pra gente ignorar isso, entende? Eu acho que muitas pessoas, por conta da religiosidade, ou por viverem no piloto automático mesmo, têm se esquecido do poder dessa palavra, né? Eu conheci essa palavra recentemente. Então, eu acredito que a maioria das pessoas está vivendo baseadas, né, baseadas nas próprias vontades, sem refletir, né, as escolhas que estão fazendo, sem se perguntar, né, será que essa escolha que eu estou fazendo, ela tá me afastando ou me aproximando dos planos de Deus para minha vida? Se a gente entender a importância desse versículo de que antes que eu te colocasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia pelo nome, a gente não tá aqui em vão, né? Deus já tem um plano traçado para cada um de nós, entende? Isso por si só já é o nosso propósito de vida. Não precisa ir muito longe, não precisa se distanciar disso, sabe? Precisa apenas se reconectar com o Criador e a criatura. E eu acho que por o não conhecimento da palavra, a gente passou a viver a vida meio que de qualquer jeito, seguindo sempre só o coração, mas na palavra também traz que o coração é enganoso. Então, eu tô aqui hoje para te trazer para essa reconexão, sabe? É isso que eu quero provocar hoje. A minha intenção é fazer você parar, respirar e entender que você estar aqui já é um grande projeto de Deus. Então, assim, né? Eu acredito que a Bíblia, ela tá para nos lembrar que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, tá? Mas é importante que você saiba que ele te fez em liberdade. Então, vai sempre caber a nós mesmos escolhermos, né, se vamos nos alinhar ao caminho dele ou não, tá? O arrependimento, no original, significa metanoia, ou seja, mudança de rota, mudança de mentalidade, né? Então, assim, eu acho que é muito importante parar no meio do caminho e se perguntar: será que esse caminho que eu tô seguindo, que eu tô trilhando, tá me trazendo paz ou só vazio e frustração, né? Se não tá certo, sempre é tempo de se corrigir, né? Como eu disse, né? Eu mesmo já vivi dessa forma, né? Por isso que eu digo aqui que eu fui uma quase feminista a uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tava numa rota que só tava afastando os planos de Deus pra minha vida. Então eu mesma precisei viver essa correção, né? Então, por muito tempo, eu me iludia com os discursos que não estavam alinhados ao coração de Deus, né? Então, assim, lá no meu íntimo, eu sabia que aquele não era o meu caminho. Então, quando eu decidi me arrepender, quando eu decidi mudar de rota, então eu comecei a experimentar os planos de Deus para minha vida. Então, assim, que era ter uma família, né? Ter propósito, plenitude, paz, né? Porque apesar dos desafios, das aprovações, você tem uma paz que antecede todo entendimento. Então, é muito importante se perguntar: isso que eu tô vivendo, as escolhas que eu estou fazendo, elas estão me afastando ou me conectando aos planos de Deus? Então é isso que eu quero te lembrar no dia de hoje. Deus já te conhecia antes mesmo de tu nascer. Ele já te chamou pelo teu nome.
Então, assim, por que que tu tá aí ainda insistindo em viver como se ele não tivesse um propósito pra tua vida? O vazio, a frustração, a inquietude, né, que tu tá sentindo são sinais de que tu precisa, né, se alinhar de novo ao plano que o teu pai lá no céu já preparou, porque ele já preparou, né? Então, assim, se o pai já preparou e eu acredito que ele preparou, eu espero profundamente que essa semente que eu trouxe aqui hoje seja lançada no teu solo e que ela floresça, né? Faz essa pergunta, reflete, porque é muito importante essa autorreflexão, essa percepção, né? A gente dá sinais pra gente mesmo, então não fica assim vivendo como se não tivesse que fazer essa conexão. Faz, sempre há tempo de mudar. Que Deus abençoe o teu dia. Até a próxima.